Você parou para pensar nesse versículo aqui? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Ora, se o Evangelho é o poder de Deus, então o poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós vemos o poder de Deus operando, estamos vendo, na verdade, o Evangelho operando. Quando as pessoas são curadas, quando as pessoas são libertas, quando as pessoas são salvas, quando você sai para fazer a obra de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Quando acontecem milagres, quando acontecem curas, é a manifestação do poder de Deus. Agora, essa palavra poder na Bíblia, ela vem do grego, e no original é dunamis. Dunamis quer dizer dinamite, poder, um poder explosivo. Agora, poder de Deus não é apenas uma ideia, não é apenas uma filosofia, não é apenas uma teoria daquilo que eu falei inicialmente. Mas o que o apóstolo Paulo está afirmando? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em 1 Coríntios 2, 1 a 5, Paulo ele diz: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com linguagem persuasiva de sabedoria humana. Procurei nada saber entre vós, senão a Cristo e esse ressuscitado. Eu fui não em linguagem de sabedoria humana, mas fui na demonstração do Espírito Santo e no poder de Deus. Aleluia, aleluia. Antes de subir para os céus, Jesus deu uma ordem a seus discípulos. E esta ordem que Jesus deu para seus discípulos vale até hoje para nós. Qual foi essa ordem? Ele disse em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus disse para seus discípulos? Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Poder para quê? Para falar do Evangelho. A figura central do Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho são boas notícias. Quando você chega para alguém e diz: mas olha, eu quero te dar uma ótima notícia. E ele: eu estou precisando de uma boa notícia mesmo. Olha, eu quero dizer que Jesus, ele morreu para te salvar. Quando você chega para alguém que está prostrado lá, num leito de enfermidade, e aí você diz: eu quero dizer, eu quero te dar uma boa notícia, uma ótima notícia. O que é? Jesus te cura, em nome de Jesus, levanta. Irmãos, Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Deus não te chamou para ser um 007 gospel. Deus não te chamou para isso não, meu irmão. Você tem uma identidade.
E você tem poder, o poder de Deus na sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para falar, poder para testemunhar. Deixe o poder de Deus impulsionar a sua vida. Tome posse hoje desse poder. Olha, assim como Sansão ficou tomado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de rasgar um leão ao meio, como quem rasga um pedaço de papel sem nada ter nas mãos. Tome posse desse poder, dessa unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim como Elias, que correu mais do que aqueles cavalos, tome posse da plenitude do poder de Deus na sua vida. Como Pedro, que andou pelas águas, assim como Daniel na cova dos leões, assim como Elias caminhando pelo deserto debaixo do poder de Deus. Tome posse do poder, da unção, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Viva a sua vida debaixo desse poder. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus.